Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai responder uma pergunta de vários pacientes, saber o que leva em algumas ocasiões a gente ouvir falar em morte súbita, né? Atletas, né? De repente tem uma parada cardíaca e são é, levados ao óbito subitamente. Quando isso acontece, frequentemente a gente ouve como causa mortes um infarto fulminante. Realmente, essa possibilidade de ser um infarto na principal artéria do ventrículo esquerdo do coração, que é o tronco da artéria coronária esquerda, pode acontecer, e um infarto nesse nível pode realmente ser incompatível com a vida e levar o indivíduo à morte súbita. Porém, outras causas de morte súbita também existem, como arritmias complexas, taquiarritmias complexas, né? Ou aneurismas rotos, né? Dilatações de artérias, sejam elas cerebrais, sejam elas na aorta do tórax, aorta abdominal, enfim, em diversos pontos, né? Em diversos segmentos arteriais dilatados que de repente se rompem, sobretudo, né? Nas artérias cerebrais ou ramificações dessas, atingindo portanto, uma área importante do cérebro, né? E dependendo da importância dessa área ser vital ou não, levando ao óbito e à morte súbita. Outras situações, como sangramentos também pulmonares, mais raros, mas que acontecem, né? E de outros órgãos, óbvio que em determinadas situações, se o indivíduo se submetesse a avaliações periódicas especializadas, né, frequentes, muitos casos desses seriam evitados. Não digo talvez aqueles que se tratem de atletas que em tese têm um acompanhamento médico adequado, porque fatalidades também existem. Uma avaliação cardiológica especializada, composta de eletrocardiograma de repouso, na esteira durante esforço, ecocardiograma transtorácico com Doppler colorido, né? Em que a gente tem uma visão anatômica e funcional do coração bem adequada, associado também a Doppler de artérias importantes, como as carótidas, femorais, etc., nos levam a ter noções exatas da possibilidade e da probabilidade, né, da presença de placas, de ateromas nessas artérias que levam às obstruções súbitas chamadas de infarto ou de acidente vascular, dependendo da localização dessa artéria. Picos hipertensivos também associados ao uso de anticoagulantes, seja por prescrição médica, seja por, enfim, necessidade profilática, né, de tromboses e outras situações, também pode ocasionar em algum determinado momento um acidente vascular fatal. Né? As próprias tromboses venosas devem e podem ser investigadas, sobretudo hoje em dia naquelas pessoas que tiveram a Covid, né? Que mesmo que tenham tido sintomas leves ou leves moderados, mesmo que não tenham sido sintomas graves, porque a propensão ao aparecimento dessas tromboses venosas periféricas e que podem fazer a liberação de coágulos para obstruindo artérias pulmonares, levando à morte súbita, aumentou bastante a incidência durante e após o período da pandemia. Então, há necessidade, né, de realizações de exames desses que a gente comentou e outros que se façam necessários, como cintilografia, ressonância magnética ou angiotomografia coronária, enfim, para que a gente consiga prevenir o maior número possível de pessoas suscetíveis a terem esses quadros de morte súbita, como a gente falou, né, tem causas variadas, podendo ter as taquiarritmias, aquelas alterações do ritmo cardíaco importantes, constantes, ou às vezes paroxísticas, às vezes intermitentes, e que podem ser prevenidas e tratadas também nessas avaliações. O que dá uma sensibilidade a esses exames não invasivos de quase 100% de detectar doenças na fase inicial ou em fase moderada é justamente a periodicidade. Ou seja, nós temos como base uma linha de corte de tempo de 12 meses, de um ano. E isso levando em consideração uma casuística da nossa clínica cardiológica particular, né, quase 50 mil pacientes atendidos nesse período. Então, aconselhamos como profilático até para morte súbita ou eventos agudos vasculares ou cardiovasculares agudos, né, a realização periódica de toda essa bateria de exame, diminuindo com isso a incidência e a frequência das chamadas mortes súbitas. Isso mesmo em pessoas de idade mais jovens, adultos jovens e, sobretudo, nos adultos não tão jovens, mas com fatores de risco visíveis. Ok? Grande abraço e continue mandando suas perguntas.